O final do século XIX e o início do século XX foi uma época de grande otimismo para a cultura e o mundo europeu devido à sua expansão e dominação econômica nos outros países e continentes. O mundo estava dividido entre as potências europeias e os Estados Unidos, uma vez que eles revolucionaram a indústria com novas tecnologias, como motor a combustão e maquinário elétrico. A competição capitalista levou muitas empresas a crescerem, mas também muitas outras desapareceram seguindo a lógica do mais forte. As maiores se concentravam na atividade petrolífera, naval e siderúrgica. Elas compravam as indústrias menores, que ou eram vendidas ou faliam. Nessa época, surgem os trustes, cartéis e holdings, cada qual agindo de modo pernicioso na economia de um país. O trust é uma forma de oligopólio onde várias empresas se unem em um determinado ramo para combinarem financeiramente suas ações e intervenções no mercado. Elas deixam de ser legalmente independentes para atuarem como um organismo único. Os cartéis são compostos por empresas que possuem determinados produtos semelhantes e elas se unem para combinar preços, divisão territorial de atuação de cada uma e controle da produção de matéria-prima e do volume de produtos no mercado. Os holdings não produzem nada, apenas controlam empresas ou conjuntos de empresas, ao deter a maioria de suas ações, e a faz de modo jurídico, dentro das leis. As multinacionais são o melhor exemplo, pois elas detêm suas subsidiárias ou empresas que estão sob seu controle em outros países, ao passo que a empresa-mãe ou holding fica em seu país de origem ou em paraísos fiscais. Tais empresas detinham o monopólio de seus produtos a ponto de controlar grandes setores da economia, objetivando enriquecer e crescer mais e mais. Para tanto, precisavam de matérias-primas, mão de obra barata e mercados consumidores. Tal lógica se aplica até hoje, em pleno século XXI. Para atingir esses objetivos, as empresas precisavam investir capital em outros lugares do mundo e criar impérios econômicos, em geral, em nações mais fracas e mais atrasadas. E elas conseguiam tudo isso com a ajuda de governos locais que se alinhavam com elas. Essa nova fase mundial do capitalismo foi batizada pelos economistas alemães e ingleses de imperialismo, e como esse imperialismo investia capital no estrangeiro e dominava economicamente um país, chegou o momento em que os países imperialistas como a França e a Inglaterra precisaram de mais colônias e esse choque de necessidades exploratórias causou a Primeira Guerra Mundial. As colonizações da África e Ásia foram justificadas através do racismo. Segundo ele, a raça branca é superior às demais. Etnocentrismo, no qual os brancos civilizados levavam progresso aos povos primitivos. E darwinismo social, ou seja, as nações mais fortes sobrevivem, as fracas não. Marx estava certo ao vislumbrar que a luta de classes permeava a história, e nesse caso em particular, os explorados, ou seja, as colônias, sofriam e se rebelavam contra seus exploradores, ou seja, os imperialistas. A disputa pelas colônias levou os países imperialistas a entrarem em guerra, e o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em 1914, que era herdeiro e filho do imperador austríaco, enquanto desfilava de carro aberto em Sarajevo, uma colônia de austríacos, foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Esse conflito vitimou mais de 9 milhões de pessoas e só foi terminar em 1918, após a saída gradual dos países da guerra. A Alemanha se tornou uma república em março de 1918. A Rússia saiu do conflito porque era um novo governo. O socialismo havia triunfado lá. Essa guerra teve importantes consequências com o fato dos Estados Unidos ter se tornado o país mais rico do mundo, a fragmentação do Império Austro-Húngaro, o aumento dos empregos na Europa, a criação da Liga das Nações em 1919 e a divisão do Império Turco.
mas também causou o fortalecimento de ideologias como fascismo e nazismo, que teriam grande repercussão e combate ao comunismo no período entre guerras.